De crise em crise, a das dívidas soberanas, a do Brexit, a das migrações ou dos nacionalismos crescentes, a União Europeia entrou numa outra que lhe deu maior unidade e coesão. Mas a guerra na Ucrânia é uma grave crise e o pior poderá estar ainda por vir. Uma recessão, problemas económicos ou mesmo um confronto direto com a Rússia poderão ser alguns dos cenários que não se podem excluir. A União Europeia está perante um grande desafio. Bem-vindos a mais um episódio do Radar Global. Para nos ajudar a compreender o que está em jogo, visitamos José Teixeira Fernandes, professor doutor associado do IDE, no Instituto Nacional de Defesa, que gentilmente nos cedeu um espaço para realizarmos esta entrevista. Bem-vindo ao Radar Global, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado eu. É um gosto poder aqui também contribuir um pouco para o programa. Estima-se que a guerra na Ucrânia se arraste no tempo. Este cenário poderá causar fissuras na unidade europeia? Sim, o arrastar do conflito traz, naturalmente, penso, alguns problemas que poderão ser mais ou menos geríveis, veremos o que surgirá em concreto, mas penso que sim, que esse é um risco real e que provavelmente vai acontecer de uma forma ou de outra, porque, embora esta avaliação seja difícil de fazer, e podemos ter fatores que se cruzam e que alteram o que agora parece mais provável, mas eu diria que o prolongar no tempo do conflito, apesar da Ucrânia poder ter aqui a vantagem de chegar a mais armamento, que lhe permite uma maior eficácia militar, que nesta altura não está a conseguir ter, mas o tempo em vários aspectos joga a favor da Rússia e também contra a União Europeia, e agora fazendo a ligação, porque banaliza por um lado o conflito, torna a União, no fundo, a opinião pública saturada também desta presença permanente de imagens que acabam por ser versões idênticas do sofrimento humano, mas que na realidade, infelizmente, depois também não trazem mais nada de novo. Exato. Não temos visto também grandes alterações da situação militar, não é? Portanto, não há assim nada também de espetacular do ponto de vista mediático. Portanto, tudo isto converge pela negativa. E o que tende a aparecer com o decurso do tempo é um acentuar da inflação, uma carestia do custo de vida, pela contínua, tudo indica, subida do preço dos combustíveis e da energia, que chegando ao final do ano e até com um consumo normal mais elevado de inverno, é natural que o efeito ainda seja maior nas sociedades europeias e a nível económico. E vai ter um impacto na opinião pública. Vai ter um impacto na opinião pública e vai ter um impacto nos governos, porque, inevitavelmente, os governos em geral, mas em alguns países em particular, depois depende também exatamente das situações em concreto que surgirem, vão ter que enfrentar problemas bastante delicados e sérios que podem, e aqui vem o problema das divisões que conversávamos, podem não ser sentidos da mesma maneira em todos os Estados, portanto já há aqui uma tendência para uns quererem atuar de uma forma e outros de outra, e sobretudo também, eu julgo que depois vão começar aqui a ser mais óbvias as divisões de abordagem em relação ao, que já vemos um pouco ao conflito da Ucrânia, que é, vamos deixar de correr e a Ucrânia ela própria decidirá quando é a altura de ir às negociações, ou esta é a altura de começar a dizer à Ucrânia que se calhar tem que começar a pensar aqui em negociar com a Rússia. Tudo isto vai provavelmente nos próximos meses emergir. Também parece aqui que nós temos já alguns governos a mostrarem alguns sinais dessa fragilidade. Talvez o caso francês já possa ser um primeiro exemplo. É evidente que não podemos explicar apenas o resultado eleitoral francês, estou-me a referir às legislativas, por causa da questão da Ucrânia, mas seguramente também não é indiferente ao conjunto de circunstâncias que explicam isso. Em Espanha também vemos, apesar da coligação ser frágil desde o início, algumas dificuldades acrescidas. Mesmo em Portugal, com um governo com maioria absoluta, as coisas têm corrido não tão bem quanto provavelmente seria expectável para eleições há tão pouco tempo e com uma maioria absoluta que até surpreendeu muito o que se esperava. E temos o caso do Reino Unido, que também acho que é um caso interessante, agora com a demissão de Boris Johnson da chefia do Partido Conservador, embora a ideia seja manter-se, segundo ele, até à próxima escolha do líder em outubro.
Mas é um caso também particularmente interessante, porque para além das razões internas e da política interna e todo o desgaste que ele teve pelos escândalos em que esteve envolvido, foi talvez o dirigente europeu, embora fora da União Europeia, que mais ligou a sua atuação à guerra na Ucrânia. E mais firme, com decisões mais resolutas, mesmo em termos de fornecimento de armamento à Ucrânia. Estarão os povos europeus preparados para derramar sangue em caso de Moscovo atacar um membro da NATO? Bom, é hipotética, mas uma claro, possibilidade. claro. Essa é a questão mais crítica, não é? No cenário mais crítico, e que faz sentido, obviamente, pensando em todas as possibilidades, colocar. Eu diria, começando pelo lado hipotético, que me parece muito pouco provável essa ocorrência, no sentido em que nada indica que a Rússia tenha qualquer vantagem em fazer alastrar o conflito, até porque ela tem tido muitas dificuldades, mesmo só com o seu envolvimento na Ucrânia. Portanto, isto implicaria uma dispersão de forças da Rússia para outros cenários, onde notoriamente elas parecem já estar também muito no limite das suas capacidades. Claro que quando vamos para esse cenário limite, há uma coisa que imediatamente nos vem também à cabeça, que é: este não será o caminho de uma ameaça nuclear a concretizar? Bom, aí entraríamos obviamente numa situação dramática, ninguém tem dúvidas. Agora, mesmo admitindo que isso possa ocorrer só no plano militar convencional, eu só estou a imaginar um pouco essa situação hipoteticamente a surgir por um descontrole mesmo de situação, por um erro de cálculo, por um descontrole de situação. A doutrina, sim, mas nós vimos que ninguém pensava que, ou a maior parte das pessoas pensava que o Putin não ia atacar a Ucrânia e acabou por atacar. E a doutrina de Putin é justamente ir em auxílio dos povos russófonos ou dos povos sim, russos, é verdade. Temos a Moldávia, por exemplo. É verdade. Surpreendeu largamente. Temos a Lituânia, a Polónia, que também a forma extremaram como um pouco, foi feita a invasão, crua e sem qualquer justificação face ao direito internacional. A questão aqui é mesmo, mas estão os povos europeus ou as nações europeias ou a opinião sim, pública preparada para, vamos ver... Provavelmente não estão, mas provavelmente também se poderiam preparar. Mas agora também importa aqui traçar uma diferença. A Ucrânia não é membro da NATO, nem da União Europeia, embora tenha essa ambição. Quer dizer, estamos a falar numa escalada que eu penso que a Rússia tem plena consciência que, apesar de tudo o que já é dramático com a questão da Ucrânia, estávamos a levar para um outro patamar, onde, se o cenário for de uma ação clara, vamos imaginar, por exemplo, para um país báltico, eu sublinho aqui a palavra clara, porque também parece que nesse hipotético cenário nós podemos ter aqui depois, vamos imaginar, por exemplo, uma violação fronteiriça que é disputada, não é? No sentido, por exemplo, que o país da NATO, um dos Bálticos, ou a Polónia, diz que houve ali uma violação, mas depois a Rússia vem dizer que não, ou que eventualmente houve ali meramente um engano. Portanto, entramos nessas zonas cinzentas, não é? Aí julgo que provavelmente não chegaríamos ao cenário extremo. Agora, se me coloca, ou se colocamos o cenário de uma invasão pura, inequívoca, por exemplo, como ocorreu na Ucrânia, de um Báltico, da Polónia, eu julgo que a NATO teria que reagir, nem vejo outra hipótese. Aliás, teria o fim da credibilidade da NATO e da NATO como aliança. Agora, se os europeus estão preparados, na realidade eu acho que também nunca se está exatamente preparado para estas situações, embora se equacione essa possibilidade, mas é baixa, não é? Mas como são vários países, eventualmente, digamos, haverá... Mas eu julgo que existiria a ocorrer isso, uma reação muito forte e de apoio a uma intervenção da NATO para contrabalançar isso, mas claro que entraríamos numa escalada imprevisível da guerra. De facto, não se pode fazer e podendo entrar, e seguramente aí o risco de haver a tentação do lado da Rússia, e depois nunca saberíamos também exatamente qual seria a reação, nomeadamente americana, do uso das tais armas nucleares, nomeadamente táticas, e aí estaríamos num cenário mesmo de risco. Exatamente. Continuando na coesão europeia, o processo de adesão da Ucrânia à UE pode ou não originar consequências negativas no interior ou no exterior do bloco europeu? Eu sou bastante crítico da posição que a União Europeia tomou, embora ao mesmo tempo a compreenda. Isto parece um pouco uma contradição, mas eu vou explicar porquê. Compreendo-a no sentido em que, por tudo o que a União Europeia disse, e sobretudo por tudo o que a sua Presidência, Ursula von der Leyen, fez de apoio à Ucrânia, da visita, etc., e depois também já muito próximo da data, tem vários governantes europeus, mas aí talvez mais por arrastamento dos acontecimentos,
era praticamente inevitável dar um sinal político à Ucrânia de, como foi feito, que seria aceito como um país candidato. Bom, agora, a questão crítica é esse caminho que se está a sinalizar à Ucrânia de uma possível futura adesão é um caminho realista para a União Europeia e para a Ucrânia? Sinceramente, eu acho que não. Eu sei que não é esta a resposta que normalmente nós ouvimos. Normalmente o que nós ouvimos, quer a nível europeu, quer a nível europeu, autoridades europeias, quer a nível dos governantes nacionais, bom, é que isto será um caminho longo, difícil, que a União Europeia tem que fazer aqui adaptações e transformações, a Ucrânia também com o tempo as conseguirá fazer, mas que haverá alguns 10 ou 15 anos ou assim, um momento em que isso será possível. Bom, eu tenho... Mais uma vez estamos aqui a traçar, obviamente, exercícios de cenários futuros que nunca poderemos ter aqui, obviamente, uma certeza. Mas, dadas as dificuldades da própria União Europeia a absorver um Estado com as características da Ucrânia, não só pela sua dimensão, população, mas sobretudo pelo que se antecipa, e aqui penso que é bastante objetivo, uma fronteira que se vai manter litigiosa com a Rússia, seja qual for o desfeito disto, durante muito tempo, o que implica uma internalização do conflito para o interior da União Europeia, que é extraordinariamente complexa de gerir politicamente e nunca foi feito nada parecido em qualquer tipo de integração. Ao mesmo tempo, com as ramificações que tem a questão da Ucrânia para a Turquia, para todos os Estados dos Balcãs e outros, como é que a União Europeia vai gerir todo este processo? Eu, sinceramente, não vejo, mesmo no cenário mais otimista, a capacidade da União Europeia para o gerir. E depois existem outros potenciais candidatos que vão reivindicar, se calhar, os mesmos benefícios ou as mesmas vantagens Exatamente, da Ucrânia, exatamente. Porque se o caso da Ucrânia em si mesmo isolando, o que não é possível no mundo real da política, mesmo isolando dos Estados que são candidatos dos Balcãs há 10 ou 12 ou 15 anos, ou da Turquia, que anda em negociações desde 2004, 2005, onde, aliás, eu acho que valeria a pena também refletir sobre o que correu mal da Turquia, embora os casos sejam diferentes. É um caso perdido, diferentes. A Turquia? Eu perdido no sentido de entrada na União Europeia, eu julgo que sim, porque na realidade, do meu ponto de vista, nem sequer há vontade da Turquia de entrar na União Europeia. Embora não seja esse o discurso oficial de Erdogan, mas não é porque Erdogan é muito hábil a extorquir vantagens com certas situações como se vê na NATO. Não por convicção, mas por estratégia, mais uma vez, que esta situação é favorável. E aí eu pergunto-lhe, a Turquia está a fazer um papel duplo, digamos, no conflito da Rússia? Por exemplo, nós vemos o caso dos cereais. A Reuters detectou navios com cereais que atracaram em portos turcos e que desembarcaram os cereais, e agora não sabe onde é que eles estão, eventualmente ganhou com isso. E está a ganhar. Sim, pelo menos a uma primeira vista, marcou aqui pontos, podemos ver a questão assim, de uma atuação, tentar aqui algum controle ou contribuir para a solução desse problema dos cereais e evitar também aquilo que a Ucrânia acusa de estarem a ser desviados ou roubados do seu território. Mas o caso da Turquia, eu antecipo a Turquia como um Estado que vai continuar neste caminho de jogar em vários tabuleiros, ou se quisermos, do jogo duplo. Não é um aliado fiável da NATO, mas também devo deixar claro que é preferível ter a Turquia na NATO do que não ter, portanto não vamos também criar aqui ilusões. E provavelmente nunca será enquadrável na União Europeia, até por falta de vontade efetiva da Turquia de o fazer, mas interessa esta situação à Turquia de jogar em vários tabuleiros. Ora, esse jogar em vários tabuleiros, ou tal jogo duplo, visto noutra perspectiva, torna também a Turquia um parceiro muito difícil, porque se por um lado, como estamos a ver nesta questão, aparentemente a Turquia até está aqui a fazer um papel que converge no que o Ocidente pretende, pronto, de evitar que a Rússia faça este desvio de cereais indevido e tentar também que possa a Ucrânia voltar a exportar, mas a verdade é que também não sabemos exatamente depois desta fiscalização e apreensões o que é que vai ocorrer. Até porque também temos que concordar que há aqui uma coisa extraordinariamente difícil, que é como é que se prova a origem de cereais? Onde é que está o certificado de origem de grão, que provavelmente é igual ao produzido na Ucrânia, imagino, na Rússia? Como é que isto se prova, não é? Mas os cereais acabaram por entrar em solo turco, não é? Sim, até porque a Turquia é um grande comprador de cereais também à Rússia. Portanto, há aqui depois o visível e ao que às vezes a uma primeira leitura não é óbvio e que depois
quando nós analisamos e vemos o resultado final, altera bastante a percepção inicial. Eu até acrescentaria esse exemplo que estávamos aqui a falar dos cereais, uma outra situação parecida que aconteceu com o petróleo, porque conforme a Rússia também está com sanções de exportação de petróleo, também há notícias que petroleiros desligam a sinalização no Mar Negro ou noutros pontos e depois há ali um transfer de petróleo para outro. Aparentemente a Turquia também tentou isso, mas mais uma vez nós sabemos o início da história. Não sabemos o resultado final, nem isto é garantia que haja aqui efetivamente uma vontade da Turquia de bloquear esta forma de exportação da Rússia e se calhar está apenas aqui a criar aqui uma imagem que o está a fazer. Eu tenho uma questão de resposta rápida. Não terá sido a União Europeia responsável pelo afastamento da Turquia Eu penso que ao não. Ocidente? Eu penso que não, embora a União Europeia também possa ter a sua cota de responsabilidades nisso. Isto implicaria uma análise um bocadinho longa, mas eu talvez possa sintetizar aqui 2 ou 3 coisas. Nós temos que ter em conta que este processo de adesão da Turquia à União Europeia e o início das negociações de adesão sempre tivemos no poder na Turquia, pelo menos desde que se iniciaram as negociações, este partido, o AKP, e o Erdogan, na altura como Primeiro-Ministro, hoje como Presidente da República. O que eu julgo é que houve uma forma muito hábil de funcionar do Erdogan e do seu partido, de usar a União Europeia num determinado momento por conveniências internas, nomeadamente fazendo certas reformas que a União Europeia apoiava, mas que retiravam o poder na prática aos setores secularistas, ao exército, ao judicial, à máquina burocrática, porque ela tem uma natureza efetivamente autoritária. A partir do momento em que essa reversão ocorre, passados uns anos, e que o próprio Erdogan e o seu partido controlam os Estados, a União Europeia passa a ser um parceiro indispensável e as reformas que a União Europeia já começam a não entrar muito ou muito pouco à Turquia. É verdade também, e aí sim, que o assunto nunca foi pacífico, longe disso, e que vários Estados nunca tiveram vontade também da Turquia na União Europeia, ou seja, o processo alimenta-se. Costuma-se dizer que juntou-se a fome à vontade de comer. Eventualmente, Erdogan, islamita, portanto, muçulmano e de convicção islâmica, e, por outro lado, alguns Estados europeus não viam com bons olhos justamente a Turquia entrar na União Europeia. Eu recordo-me de Sarkozy chegar a Ankara a mastigar pastilha de boca aberta, não sei se foi de propósito ou não, mas foi um episódio... Uma imagem que ficou, não é? Ficou uma imagem. E depois houve a retribuição que os dignitários turcos foram se despedir dele a mastigar a pastilha também. A França e o período Sarkozy lembra-nos bem essa divergência e esse ceticismo muito evidente em França, mas em vários países europeus. Aliás, a França continua a ter um contencioso que agora se transferiu até para o Mediterrâneo Oriental, para a questão do gás natural, e o conflito depois também que entronca com o Chipre e com a Grécia. Mas a verdade é que muitos Estados, e sobretudo populações da Europa, sempre foram céticas em relação à capacidade da União Europeia absorver minimamente, harmoniosamente a Turquia. E temos que concordar aqui também numa coisa que é um problema que nos faz lembrar o que discutíamos na Ucrânia. Qual o ganho da União Europeia? Se nós imaginarmos uma Turquia, hipoteticamente, que tivesse entrado até 2015, como se pensava, é verdade, o que é que teríamos logo no imediato? Primeiro, logo no imediato, teríamos uma crise dos refugiados da guerra da Síria no interior da União Europeia. Em segundo, teríamos uma fronteira altamente problemática que a Turquia tem com a Síria, com o Iraque, com o Irão, como fronteiras externas da União Europeia. O que é que a União Europeia ganha estrategicamente com isso? Sinceramente, é uma questão que eu já estive em vários debates e eu sou gente, até meus colegas, às vezes na área internacional, a falarem nas vantagens estratégicas em abstrato da adesão da Turquia, mas nunca consegui ninguém me explicasse qual o ganho estratégico de transferir uma fronteira que é estável, que é a fronteira que a Turquia tem com a Bulgária e com a Grécia, apesar de tudo é uma fronteira largamente estável, uma fronteira altamente instável quase no centro do Médio Oriente. Para não falar depois na questão política e na atitude dos políticos turcos. Sim, não é? Nós vimos a Polónia, por exemplo, e a Hungria colocarem em causa o Estado de Direito e eventualmente haveria outras questões com a Turquia, porque não é natureza democrática. Muito mais acentuado. Se nós vemos esses problemas, e esse é um bom exemplo que nos deve fazer pensar, se nós, passados uns anos, vimos que o que pensávamos está completamente absorvido e pacífico, como na Hungria, e sobretudo na Polónia, até porque tem outra dimensão e outro poder,
questões complexas de Estado de Direito, e a Polónia está muito mais próxima de uma facilidade de absorção da União Europeia do que está a Turquia, até porque tem outra dimensão, outra área geopolítica, é largamente antecipável, embora obviamente o exercício real não sabemos porque não ocorreu, mas é largamente antecipável que todos estes problemas de Estado de Direito, seja com a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, independência do judicial, iriam emergir no interior da União Europeia da pior maneira. E que, mais uma vez, a União Europeia ficaria dividida sobre o que iria fazer e até bloquearia mecanismos de decisão no interior da União Europeia, que seria extremamente problemático. E ficava mais ingovernável, eventualmente, não é? Que é o risco, e voltando àquilo que nós discutíamos, dos alargamentos. Como é que se vai governar uma União Europeia com 30 e 20 e muitos, que já são? Como é que se vai governar uma União Europeia dessa forma? Exatamente. A NATO vai reforçar o flanco oriental com 300 mil homens. O esforço oriental da Aliança não poderá fragilizar, digamos, a linha ocidental e a eventual proteção norte-americana de Taiwan? Bom, os Estados Unidos, como potência global, naturalmente, que têm preocupações em várias áreas. A área atlântica, a área europeia, são centrais desde a Segunda Guerra Mundial. No fundo, quer dizer, a NATO, quando surgiu em 49, surgiu um pouco, se me permite a expressão, como uma aliança no centro do mundo, o mundo euroatlântico. É verdade que este centro do mundo euroatlântico está cada vez mais a transferir-se para o Indo-Pacífico. E aqui vem a questão que me colocava, como é que os Estados Unidos gerem estes dois teatros de operações. Bom, no imediato, nós sabemos a resposta, quer dizer, esta invasão da Rússia à Ucrânia acabou por voltar a colocar a Europa no centro das preocupações, naturalmente dos europeus, isso teria que ser sempre, e dos norte-americanos, e fazendo até os norte-americanos investir novamente em termos militares, significativamente na Europa. Mas a verdade é que as coisas no Indo-Pacífico continuam e vão continuar, e nada desapareceu do cenário estratégico, nem das tensões com Taiwan e das ambições da China, obviamente, a influência na região. Portanto, isto coloca no médio e longo prazo, eu não diria no curto prazo, mas no médio e longo prazo, coloca de facto a questão de perceber se os Estados Unidos continuarão envolvidos da forma como agora se estão a envolver devido à Rússia, este comprometimento com o alargamento até de uma força de prontidão rápida da NATO até 300 mil soldados, ou se isto é apenas, vá lá, uma reação mais a quente de curto prazo, mas em poucos anos voltará a tendência que estávamos a ver, um retirar de alguma forma da Europa e um concentrar no cenário do Indo-Pacífico. Claro que isto pode ser um problema para os europeus, mas uma oportunidade para os europeus também se afirmarem nas questões de defesa e segurança. Bem. E acha que a China poderá aproveitar esta turbulência na Europa para avançar sobre Taiwan, digamos assim? É difícil fazer futurologia, mas... Claro que sim. Eu diria que a China não tem o estilo de atuação internacional da Rússia. Nós vemos, olhando para o padrão anterior, que a China é mais cautelosa, tem outros instrumentos económicos, comerciais, que são poderosos também, nas quais construiu uma hábil rede de influências exteriores e que tem dado muita vantagem à China. E, sobretudo, os chineses têm, talvez pela sua própria visão do mundo e cultura, mas também pela sensação fundada que estão em ascensão e que o tempo joga a favor deles, ou seja, que o tempo lhes trará cada vez mais uma influência consolidada do mundo. Eu penso que nos governos chineses não há vontade de precipitar a questão de Taiwan. Exato. Embora eles façam também avisos sérios e não deixem da pressão permanente, mas isso não altera fundamentalmente o padrão que têm tido. Há a paciência de chinês que, se calhar, sim, quando chegar eu penso que o objetivo continua a ser largamente o mesmo, por uma combinação do tempo jogar a favor, de uma pressão económica e comercial, eventualmente agarrando até numa teia de interdependências o investimento de Taiwan com a China, embrincando mais as duas situações. E o medo também que gera esta constante pressão, ir convencendo mais ou menos a população de Taiwan que o menos mau será, de alguma forma, aceitarem também essa solução que a China quer. Voltando à União Europeia, a Europa tem sido alvo de fluxos migratórios importantes durante vários anos. Não poderá a imigração excessiva criar bolsas de subculturas, digamos, populações que não se integram e colocando em causa justamente o projeto europeu ou, digamos, a unidade europeia na sua identidade e cultura?
A questão-chave sempre nas questões migratórias a palavra é conhecida, é a questão da integração. De facto, por um lado, a Europa é um espaço aberto ao mundo, até pelos seus valores, portanto, os fluxos migratórios têm alguma naturalidade na Europa deste tipo, e necessidade, até por razões económicas. Agora, tudo depende também do tipo de populações que vêm para a Europa, da capacidade também dos países e da vontade dessas populações se integrarem, da dimensão desses fluxos, porque a dimensão também aqui é uma componente muito importante. Pequenos grupos, se calhar, ou fluxos que vão surgindo ao longo de bastante tempo, eles são, se calhar, facilmente geríveis e absorvíveis. Outra coisa é fluxos migratórios de massa, em espaços de tempo muito curtos, de populações que naturalmente, pela sua cultura e características, até têm dificuldades porque entram também numa forma de estar muito diferente da deles. Tudo isso é muito mais problemático e difícil de gerir. E isto coloca também o problema, que nós temos visto muito na última década, de se isto implica de certos dos partidos e dos governos uma atenção acrescida, também isso, se me permite, destapa um eleitorado, que é o eleitorado mais frágil, tradicional, do operariado, de uma classe média-baixa, sente que os políticos europeus e os partidos tradicionais, sobretudo mais à esquerda, que eram, os que canalizavam naturalmente esse voto, sente que se deslocam também muito para estas questões migratórias e para estas pessoas que vêm de outra componente e que eles ficam sem um interlocutor político ou sem alguém que defenda os seus interesses. Eu penso que isto explica muito do que vemos na transformação política em França, em Itália, em parte na Alemanha e noutros países, onde realmente os fluxos migratórios se vierem em grandes quantidades e de uma forma difícil de gerir, inevitavelmente vão colocar esse problema político em vários países europeus. E aí pode ser uma questão séria, como temos visto ultimamente. Mas digamos, a entrada de culturas que não são idênticas à europeia não poderá diluir também os nacionalismos que temos assistido, digamos, e eventualmente ser a forma para uma Europa federal? Se pode ter efeito nos nacionalismos, tanto pode ter o efeito de os diluir como de os acicatar. Exato. Não é? Se calhar as duas coisas podem surgir até em diferentes países as mesmas tendências. Mais uma vez é difícil perceber o resultado final. Agora, a ideia de uma federalização de Europa, ela existe desde o início, não é? Esse ideal, nós vamos às comunidades nos anos 50, vemos esse ideal. A verdade é que eu julgo que, quanto também mais que a Europa se alarga, mais difícil é concretizar esse ideal, porque eu não me parece que, também ao contrário de algumas ideias que por vezes vemos aparentemente aceitas sem serem muito questionadas, que a Europa consiga, com sucesso, aprofundar-se, e isso aprofundar-se seria o tal caminho federal, que nos levaria a um modelo que podemos chamar federal, portanto, o tal aprofundamento da integração, e estar a absorver Estados e populações até, muito heterogéneas, onde criam novas dinâmicas internas muito difíceis de gerir. Portanto, julgo que são tendências muito difíceis de compatibilizar, e que é politicamente insensato achar que se vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que fazer opções, a política é fazer opções. E ou nos concentramos numa tarefa de maior integração, apontando hipoteticamente para o tal modelo federal, esforçando aqui algum federalismo económico, eventualmente, ou então nos concentramos numa lógica mais de alargamentos, como estávamos a falar, mas vamos ter, gostes ou não, que assumir os custos que isto vai dificultar qualquer processo de aprofundamento da integração, se é que não vai fazer até reduzir o grau de integração e fazer arrepiar caminho. Está otimista quanto ao projeto europeu? Estou moderadamente otimista e também com alguns receios, no sentido em que não tenho pessimismo, no sentido daquele cenário mais extremo, que a Europa vai colapsar e esse tipo de coisas, não me parece que nada indique disso. Conseguiu até ultrapassar uma crise grave, foi também a crise de sair do Reino Unido e estabilizar. Agora,
Eu acho que não podemos é voltar a criar aqui também, e nesse aspecto eu acho que os anos 2002, 2003, 2004 e 2005 deviam ser aqui objeto de uma reflexão. Houve um excesso de otimismo sobre sucessos indiscutíveis que a União Europeia teve, mas depois, se não recordarmos, falhou logo a aprovação da Constituição Europeia, começou rapidamente o ceticismo sobre a impossibilidade da adesão da Turquia, esse tipo de coisas. O que nos mostram a dificuldade destes processos e, sobretudo, estes processos são mais difíceis quando há crise económica. Portanto, o que eu acho que é preciso algum sentido de realismo e do possível. Se isto prevalecer a nível das instituições europeias dos governantes, eu acho que também não temos motivos para si mesmo sobre a União Europeia, embora os tempos não sejam fáceis, mas vai ser gerível com alguma confiança. Pensa que é preciso uma reforma? Bom, a palavra pode ser usada em múltiplos sentidos. Se o caminho for os alargamentos, coisa que eu tenho bastantes dúvidas se é um bom caminho, inevitavelmente vai ter que ser necessário, por exemplo, alterar tratados, alterar o modelo das instituições. Creio que o direito de veto terá que ser revisto? Porque nós vimos a União Europeia, por vezes, reunir-se numa cimeira para decidir outra cimeira. Sim, mas nós temos que ter consciência de uma questão. É verdade que o direito de veto retira a eficácia à União Europeia. Não há qualquer dúvida, já deu aí o exemplo típico, é esse. Mas a verdade é que ele também é um compromisso que tem sido necessário porque tem permitido manter todos, digamos, no mesmo barco. Porque, na realidade, quando nós falamos na necessidade de afastar o direito de veto, nós estamos sempre a imaginar implicitamente do lado dos vencedores, ou seja, daqueles que têm uma ideia para a Europa e de que vai ser essa ideia que vai triunfar no conjunto europeu, o que não é nada garantido. Se nós pensarmos na multiplicidade de situações que se vai gerar, e sobretudo o problema maior para os pequenos Estados, como Portugal ou médios, pode-se gerar muitas situações onde o país fica comprometido com políticas externas da União Europeia que estão bastante afastadas da sua visão sobre o assunto, e isto começará a ter um desgaste interno porque provavelmente vai criar outro problema, é desidentificar a população com a União Europeia. Portanto, atenção a essa ideia, na teoria uma excelente ideia, na prática é extraordinariamente difícil e os custos são muito grandes. Alguma mensagem ou um tema que acha que deveríamos abordar aqui? Mas, talvez a incógnita agora aqui seja mesmo, mas também já falamos dela, o que é que vai ser o impacto quer na União Europeia, quer nos diferentes governos nacionais nos próximos meses, quando estas decisões mais difíceis, e eu lembro nestas decisões mais difíceis vai ser esta meta até ao final do ano, por exemplo, não comprar o petróleo russo, com as sanções que foram emitidas, como é que isto vai funcionar? As restrições do gás natural, o impacto que isto vai ter no funcionamento das empresas e das famílias e se isto realmente não vai começar a pôr a União Europeia, cada um com várias leituras sobre isto e que temos que fazer outras coisas. Mesmo para terminar, a excessiva dependência da Europa em relação à energia russa terá sido uma má decisão, corrupção, incompetência? Qual é a sua visão sobre isso? Pelo que sabemos hoje, foi uma má decisão, no sentido em que temos um problema que está ligado com isso. Nessa ótica, podemos, obviamente, fazer com alguma objetividade essa afirmação. Mas, mais uma vez, isto é mais complexo, não é? Mais uma vez, é mais complexo porque, na realidade, também esta dependência energética da Rússia, que é sobretudo visível da Alemanha para o leste da Europa e da Itália também, assenta, em alguns países talvez se possa explicar mais ou talvez seja mais criticável porque poderiam já naturalmente ter tido outras fontes de abastecimento. Eu acho que o caso da Itália nesse aspecto é interessante, porque se calhar a Itália, por exemplo, podia ser um dos países, como está mais no sul, embora esteja numa Europa mais a meio, mas podia já ter orientado a sua lógica energética de uma outra forma. Já o mesmo, eu julgo que não se pode dizer dos países do centro-leste, porque eles vêm do antigo bloco soviético e tinham toda a estrutura montada dos tempos da União Soviética, desde oleodutos, gasodutos. O caso da Alemanha é um misto dessas razões, porque isso também já chegava à Alemanha de Leste, não é? Na própria Alemanha houve uma estratégia, hoje muito sobre a crítica, e uma crítica muito dura, de também usar isso não só como uma vantagem para a indústria alemã, porque apesar de tudo isso também trazia vantagens para a economia alemã e para a indústria alemã. Mas desde 2014 já se sabia que, Putin não era, se calhar, uma pessoa muito confiável. Que havia este risco, é evidente, ele estava latente e não é propriamente uma surpresa. Mas a verdade é que nós também temos que ter em conta aqui uma coisa, que é,
As alternativas no imediato não é a autonomia energética no sentido de as fontes de energia são de origem europeia ou são criadas pelos europeus estas energias alternativas, eólicas, a outras. A alternativa no imediato é ir ao Médio Oriente. E o Médio Oriente nunca saberemos se não vai voltar a criar um padrão de conflitualidade e ele próprio a originar outro choque energético. Portanto, nós estamos aqui a escolher entre males. Nós estamos a transitar de um mal, que neste momento se tornou muito visível, para outro. Neste momento não sabemos, porque não há essa conflitualidade, mas tem todo um histórico que também não nos deixa de maneira nenhuma tranquilos. Professor, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado também, foi um gosto. Tudo bom, muito obrigado. E foi mais uma edição de Radar Global. Não se esqueça de subscrever nos nossos canais, tanto no Facebook como no Twitter e no YouTube. E comente e coloque um gosto. Muito obrigado e até à próxima.